Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush. Este é o quarto vídeo da nossa série sobre os evangelhos, o vídeo sobre o terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. E cá entre nós é o meu preferido. Como vocês sabem, eu amo ensinar sobre a Bíblia e eu também ensino muito a importância de estudar o contexto por trás daquele livro, a história atrás da história. Então é isso que vamos fazer aqui hoje no livro de Lucas. E eu quero deixar algo bem prático e direto para vocês. Tô com uma lista, um roteiro de assuntos muito importantes e detalhes desse livro que eu vou ensinar hoje. Então vamos lá pro livro. O livro de Lucas foi escrito por Lucas, isso mesmo. Ele era amigo de Paulo, foi companheiro de Paulo em várias das suas viagens. Vemos isso em Colossenses, Filipenses, no livro de Timóteo. Vou deixar as referências aqui pra você. E ele era médico. E por ele ser médico, ele fez todo um estudo para poder escrever esse livro. E uma coisa muito interessante sobre esse autor, Lucas, é que ele escreveu tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos. Se você reparar nos primeiros versículos de ambos os livros, você verá que é a mesma escrita, as mesmas frases, e os cientistas, estudiosos acreditam que é do mesmo autor. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o propósito deste livro. Por que Lucas escreveu este livro? Uma das principais razões que ele mesmo diz ter escrito este livro foi que ele quis escrever a história de Jesus em ordem cronológica. E como Lucas era um homem muito culto, muito inteligente por ser médico, ele decidiu pesquisar detalhadamente a história de Jesus. No início já do livro de Lucas, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, ele já nos indica como e o porquê dele ter escrito este livro. O como está ligado ao fato de que ele queria voltar às tradições de testemunhas oculares do maior número possível de discípulos. Ou seja, ele fez uma entrevista com pessoas que estavam ali, perto de Jesus, que viram Jesus, conheceram. Ele anotou os mínimos detalhes de cada uma das entrevistas que ele fez e montou esse livro maravilhoso. Então, se você aí já se duvidou a veracidade da Bíblia, pense bem, várias das pessoas que escreveram a Bíblia, ou elas estavam presentes e viram Jesus e viram os milagres, ou elas tiveram contato com pessoas que estavam lá e puderam contar os detalhes. O porquê de Lucas ter escrito este livro está no versículo 1, em que ele mesmo diz que ele quis escrever um relato de todas as coisas que foram cumpridas entre nós. Esta palavra cumpridas está ligado com várias profecias do Velho Testamento. É para mostrar como a história de Jesus cumpre a história de Deus, de Israel e do mundo inteiro. Enquanto tiveram outras pessoas muito famosas da antiguidade que não escreveram suas próprias histórias, mas foram historiadores ou outras pessoas de muitos anos depois, os evangelhos foram escritos por pessoas ou que estavam lá, ou que logo após tiveram contato com quem estavam lá, que foram as testemunhas oculares, ou seja, eu vi Jesus, eu vi os milagres. Então não duvide da veracidade da Bíblia, porque a Bíblia, principalmente essa parte dos evangelhos, foi escrita ali naquele mesmo período, logo após a morte de Jesus. Sim, gente, a Bíblia é a verdade. O terceiro ponto sobre este livro que eu quero trazer para vocês é sobre a genealogia. Hoje não se dá tanta importância na genealogia de uma pessoa igual se dava antigamente. Em Mateus nós vimos que a genealogia começou de Adão até Jesus. Marcos não tem genealogia. Eu posso deixar aqui em cima para vocês esses vídeos para vocês assistirem depois, se você ainda não assistiu. E no livro de Lucas, a genealogia começa de Jesus voltando até Adão, passando por Davi e passando por Abraão. Isso é um detalhe muito importante, novamente para mostrar que Jesus era sim da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão, e relacionando com profecias que haviam sido ditas principalmente para esses dois homens, Davi e Abraão. Em 2 Samuel 7, vemos que o profeta Natã havia dado uma profecia a Davi de que o reino dele seria estabelecido para sempre. Por isso, os estudiosos da Bíblia acreditavam que o Messias viria da descendência de Davi. A profecia ligada a Abraão está em Gênesis 12, quando Deus chama ele para fora da sua parentela, o abençoa e diz, em Gênesis 2:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembrando um pequeníssimo, mas muito importante detalhe, que ali em Abraão
a nação de Israel ainda não existia. Deus começou a nação de Israel através de Abraão, mas quando Deus dá essa promessa para Abraão, a nação de Israel ainda não existia. Então, quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, é isso que ele está querendo dizer, todas as famílias da terra. A bênção de Deus, a salvação de Deus, o plano de Deus para este mundo não estava ligado apenas à nação de Israel, começaria por Israel, mas Jesus viria e abençoaria todas as famílias da terra. Então é por isso que Lucas traça a genealogia de Jesus dessa maneira, passando por Davi, mostrando que ele era o rei messiânico, passando por Abraão, mostrando que ele traria a bênção de Deus não apenas ao povo de Israel, mas a todas as famílias da terra, terminando em Adão, mostrando que na verdade essa bênção é para toda a humanidade. Porque se você olhar o significado da palavra Adão, eu uso uma Bíblia que mostra o significado das palavras, diz que ele é o primeiro homem, o pai de toda a humanidade. E se você gosta desse tipo de vídeo e você tem gostado dessa série, desse tipo de conteúdo, dá o seu joinha, se inscreva no canal. E também, muito importante, eu escrevi um livrinho pequeno, um livreto, ensinando a história por trás da história e alguns desses pontos que estamos falando aqui em detalhes. Para você que gosta de estudar e de entender melhor, o link da descrição do meu livro está aqui abaixo, espero que você goste. Me deixe nos comentários algumas perguntas que vocês querem ver neste canal, ou perguntas sobre este conteúdo e eu posso estar respondendo em outros vídeos, tá bom? Então vamos pro quarto ponto. O quarto ponto que eu quero falar aqui sobre o livro de Lucas é o tema deste livro. E, gente, é um dos meus preferidos, é o que faz o livro de Lucas ser diferente dos outros 3 evangelhos. O tema é: Jesus é o Salvador de todos. Mas espera aí que vamos elaborar isso, porque parece muito óbvio. Pessoas de qualquer etnia, socioeconômicos, homens e mulheres, qualquer classe social podem encontrar salvação nele. Lucas escreveu várias histórias em detalhes, nós vimos que esse foi o objetivo dele, e existem várias histórias que são únicas, exclusivas deste livro, que nós não encontramos em outro. Para mim, isso é o que faz esse livro tão especial. Ele apresenta Jesus como aquele em que qualquer pessoa pode encontrar redenção nele. E Lucas destaca a autoestima e a apreciação que Jesus dá às mulheres. Lembre-se de que as mulheres na época, por causa da cultura, muitas eram oprimidas. Até hoje, em vários países do Oriente Médio, as mulheres são oprimidas. Homens não falavam com mulheres, mas Jesus veio quebrando todos os tabus, falou com algumas mulheres, curou algumas mulheres e mostrou o respeito que um homem pode ter, deve ter por uma mulher. E também, lógico, o amor incondicional. Mas não apenas as mulheres. Gente, é muito lindo ver esse livro. Existem histórias que eu, Priscila Rodrigues, já li, já sei de cor, mas toda vez que eu leio, eu choro. Porque é muito emocionante. Pessoas com lepra, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas simples, sem educação, pessoas inteligentes com educação, qualquer tipo de pessoa. O que você vê neste livro é que Jesus atraía essas pessoas a ele. Mesmo prostitutas, leprosos, porque na época eles eram rejeitados e ninguém podia tocar neles. Todas as pessoas eram atraídas por Jesus e elas não se sentiam desajeitadas de estar perto dele. É muito lindo ver isso acontecer no livro. E agora eu quero trazer alguns exemplos dessas histórias exclusivas para vocês. Vou começar por Maria, que foi a mãe de Jesus, e Elizabeth, a mãe de João Batista. Elas são citadas nos 2 primeiros capítulos do livro. Elas não apenas são citadas, elas são figuras chaves na história e neste livro. O que eu acho importante citar aqui, lembre-se de uma coisa: você precisa colocar sua cabeça na cultura da época. As mulheres na época, elas não tinham voz. Então aqui, elas não apenas são citadas, mas elas são figuras chave. Outros exemplos para vocês de histórias exclusivas deste livro são: este é o único livro que menciona Ana e Joana, em Lucas 2, Lucas 8 e Lucas 24. Outra história muito linda que toca no meu coração é a história da mulher que chorou aos pés de Jesus, em Lucas capítulo 7. Essa história só se encontra neste livro. A história do bom samaritano, tão famoso, no capítulo 10 deste livro, só vemos aqui no livro de Lucas. A parábola do filho pródigo, a história do rico e do Lázaro, a história de Zaqueu
Zaqueu. Zaqueu era um homem muito baixinho, ele era muito rico, só que ele era considerado um homem pecador pelos fariseus e os escribas da lei, porque ele era coletor de impostos, então não era todo mundo que gostava dele. Mas nessas histórias, gente, nós vemos que muito mais do que aqui fora, Jesus ele tá sempre vendo o coração das pessoas. E ele viu o coração de Zaqueu. Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar naquela rua. E Jesus, né, gente, sabia que Zaqueu estava escondido na árvore. Para embaixo da árvore e fala: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. E Zaqueu fica muito feliz, convida Jesus, todos os seus discípulos, faz um banquete e naquela noite ele entrega a sua vida para Jesus. Essa história, todas as vezes que eu leio, eu não sei porquê, eu fico emocionada, eu choro. Eu amo esse livro, gente. A história da parábola do fariseu e do publicano também é exclusiva deste livro. Então, como vemos, o tema deste livro é que realmente Jesus é o Salvador de todos, ele aceita a qualquer pessoa. E o que vemos aqui é que Zaqueu era rico, foi aceito por Jesus. Aí tem a história do rico e do Lázaro. Lázaro era pobre e foi aceito por Jesus. Então não depende da sua riqueza, se você é rico ou não, se você é bonito ou feio, se você é inteligente ou não, se você é mulher ou homem. Jesus nesse livro tá aceitando todo mundo. Você quer Jesus? Vem pra Jesus que ele te aceita. É lindo esse livro. O quinto ponto sobre esse livro que eu quero trazer é a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? No capítulo 4, nós vemos que Jesus vai a uma sinagoga ali no início do seu ministério. Ele tá para começar o seu ministério e ele lê uma parte da Bíblia. Ele lê uma profecia no livro de Isaías. E ele leu o seguinte, em Lucas 4,18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu quero destacar uma palavra que ele usou, que é a palavra pobres. Essa palavra pobre usada aqui abrange muito mais do que a falta de recursos financeiros. Inclui aqueles de baixo status social, como pessoas com deficiências, mulheres, crianças e idosos. Também abrange excluídos sociais, incluindo pessoas de diferentes grupos étnicos ou consideradas religiosamente inaceitáveis devido às suas escolhas de vida. Jesus aqui declara que o reino de Deus traz boas novas especiais para essas pessoas. E ao longo deste livro nós vemos que Jesus está se associando a pessoas de classes sociais ou rejeitadas pela sociedade. Vou deixar algumas referências para você que gosta de estudar. E é muito interessante o que Jesus diz no capítulo 5, no versículo 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então aqui está muito clara a missão de Jesus. Ele não veio para aqueles que se acham que são curados e que não precisam de ajuda. Ele veio realmente para aqueles pobres, os rejeitados da sociedade, aqueles que ninguém quer. Então a próxima vez que você lê o livro de Lucas, assista esse vídeo, leia o livro com esse entendimento que eu estou ensinando para você aqui agora, e você vai ver que a missão de Jesus, ela inclui todas as pessoas, todos os rejeitados. Se você alguma vez na sua vida já se sentiu rejeitado, saiba, Jesus está aqui pra você. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha tocado o seu coração e te dado curiosidade pra ler e entender melhor esse livro. Deixe o seu joinha, comente aqui embaixo alguma parte que você gostou e um beijo da Pri. Te vejo semana que vem.